Então vamos lá, gente, mais um influenciador da internet falando besteira. Dessa vez foi o Primo Pobre e ele resolveu nos brindar com a sua humilde opinião sobre o tema do momento. Dá pra fazer dinheiro com consórcio, mas pro pobre não é a melhor das opções. Não tem nada a ver com investimento, a não ser que você tenha muita grana. Porque pobre pensa uma pessoa pra dar zica é o pobre, né? Eu não vou falar que é péssimo o consórcio. A minha irmã comprou o apartamento dela com consórcio. Foi bom. Afinal, o consórcio vale a pena ou não vale a pena? Pois bem, eu vou te mostrar agora por que ele falou besteira, mas antes já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre educação financeira e consórcio inteligente. Então vamos lá, gente, vamos ver o que ele falou aqui. Ele estava no podcast dos Irmãos Dias, por sinal um podcast bem polêmico, né? Bastante gente vai aí, fala besteira e eles dão palco para qualquer pessoa falar o que quiser. Porque é um debate grande, né? Consórcio, vale a pena, não vale? Qual é a sua opinião? Tá. Primeira coisa que tem que deixar bem clara. Consórcio não tem nada a ver com investimento, a não ser que você tenha muita grana. Já vou ter que parar o vídeo, porque ele fala consórcio não tem nada a ver com investimento. Aqui já tá a primeira informação errada. E pior, a segunda, a não ser que você tenha muita grana. Quer dizer, então, que o conceito científico, econômico do investimento não vale nada. O que faz virar investimento é se você tem muita grana ou não. E aí eu quero trazer aqui à luz para vocês o que de fato é investimento e por que as pessoas como o Primo Pobre, o Eduardo Feldberg, acho o nome dele, confundem e falam essas coisas sem saber o que estão falando. E isso é triste, porque ele é um influenciador e tem milhões de seguidores e fica espalhando esse tipo de desinformação sem ter feito a lição de casa, que é estudar. Hoje tem tantas ferramentas, inclusive que eu vou usar aqui, ó. A gente vem aqui, abre o ChatGPT e pesquisa qual é o conceito científico de investimento. Então o mercado convencionou, todos nós convencionamos que investimento é aquele negócio que eu vou lá e coloco meu dinheiro na poupança, ou coloco meu dinheiro em renda fixa, ou eu invisto numa ação, ou eu compro uma LCI e LCA, e isso é investimento. E isso não é investimento, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê isso não é. Isso é uma aplicação financeira. Quer ver? Um CDB. Quando você vai lá no teu banco, no Itaú, no Bradesco, seja lá qual for o teu banco, e você diz assim, eu quero investir num CDB. Não, você não está investindo em um CDB. CDB é um certificado de depósito bancário, é um título de dívida que o teu banco emitiu para pegar dinheiro emprestado teu e te remunerar com uma taxa de juros. Aí as pessoas acreditam que investimento é isso. E isso não é isso, é um empréstimo. Você está emprestando dinheiro para o banco. Ele vai pegar o dinheiro que ele pegou de você, vai emprestar para outra pessoa uma taxa de juros maior e vai remunerar você com uma parte desse juro. Então isso é uma aplicação financeira que erroneamente o mercado convencionou que é investimento para facilitar a comunicação, mas isso não é investimento e eu vou ler aqui, inclusive do ChatGPT, o que é investimento. Então, do ponto de vista científico e econômico, o conceito de investimento é entendido de forma muito mais técnica e diferente desse uso cotidiano que nós temos. A definição na economia é que investimento é o fluxo de aplicação de recursos em bens de capital, máquinas, equipamentos, construções, infraestrutura, tecnologia, ou seja, imóveis, veículos, caminhão, equipamento numa indústria, tecnologia embarcado dentro da economia para aumentar o quê? O objetivo é a capacidade produtiva futura da economia. Então, quando você aumenta isso, você tem um investimento. Ou seja, na visão econômica, não é apenas poupança ou aplicação financeira, como o mercado diz. E aí, como na cabecinha do seu Eduardo, do Primo Rico, da Natália Arcuri, de todos esses carinha, daquele investidor sardinha, para eles investimento é o produto financeiro. E aí eles ficam comparando consórcio com aplicação financeira, sendo que não tem nada a ver. Primeiro que a aplicação financeira não é investimento. E segundo que consórcio sim é investimento, porque a própria atitude de fazer poupança futura com o objetivo definido de aumento de produção da economia, como por exemplo, aquisição ou construção de um imóvel novo, é investimento. Então, se uma empresa, uma indústria, faz um consórcio para a aquisição de um equipamento, onde esse capital alocado na hora que o consórcio for contemplado será alocado na aquisição de um equipamento, de um maquinário mais moderno, em que este maquinário trará um ganho de capital para esta indústria, este é um investimento. Sabe que eu preciso desenhar? Eu vou aqui no quadro e desenho. Então vamos lá. Segundo
a teoria econômica clássica e moderna para Keynes, que é um dos economistas modernos, referência para o que a gente tem hoje de conceito econômico no mundo. Então, para Keynes, 1936, muito antes da gente pensar em nascer, investimento é o gasto das empresas em bens de capital, e sua dinâmica depende das expectativas de retorno e da taxa de juros. Em contabilidade nacional, eu gosto muito desse conceito, o investimento corresponde à formação bruta de capital fixo de um país, que é justamente isso, é onde que mede o quanto o PIB foi destinado a aumentar a capacidade de produção. Então pense aqui comigo, se um país como o nosso, que é o Brasil, não produz máquina, não produz equipamento, não fabrica caminhão novo, ônibus, nada que vai aumentar a pujança futura da nossa economia, esse país não investe. E o nosso grau de investimento no Brasil é baixíssimo. A última leitura de dado aí é em torno de 17%. É por isso que vocês veem a economia tão ruim no Brasil, porque a gente não consegue gerar investimentos que trarão resultado no futuro. A gente tem uma economia baseada basicamente em serviços, não em indústria. E é a indústria que gera riqueza. E sem riqueza, você fica nisso aí. Por isso que o Brasil não tem grau de investimento. É um país que tem um nível especulativo. O que é nível especulativo? É eu ir lá, comprar ação, esperar ela subir e vender. Eu estou especulando no mercado, ou enfim, aí você pode aperfeiçoar isso, fazendo transações com opções, fazendo outras coisas mais sofisticadas no mercado que tratam de especulação financeira, não de investimento econômico. Aí sabe o que acontece? O gringo vem aqui, despeja bilhões na nossa B3, na Bolsa de Valores, aí ele espera o movimento, quando ele conseguir um movimento positivo, ele pega, tira o dinheiro e leva para fora. Aí eu não vou nem entrar aqui em política e a nossa insegurança jurídica e política que a gente tem, que impede de que se faça investimento de verdade no nosso país. Então veja, nós começamos aqui com consórcio, uma besteira que o influenciador falou, e a gente pode ampliar esse conhecimento, essa visão sobre o mercado, sobre o que de fato é investimento na nossa economia. Então a diferença entre poupança e investimento poupança é a parte da renda não consumida em que a gente poupa, em que a gente guarda em alguma coisa. Eu posso guardar comprando ouro, posso comprar Bitcoin, posso colocar na poupança, posso fazer uma aplicação financeira, posso colocar em um consórcio com um objetivo definido. Já investimento é a aplicação dessa poupança em algo produtivo. Agora me diga, quando eu tô colocando dinheiro em um CDB, tô alocando capital em algo produtivo ou tô emprestando dinheiro para alguém? Talvez para quem o banco vai emprestar o dinheiro, vai fazer algo produtivo. Que é um exemplo, uma LCI. Quando eu compro uma letra de crédito imobiliária, eu estou emprestando dinheiro para o banco. O banco vai emprestar esse dinheiro para uma pessoa física adquirir um imóvel via financiamento imobiliário, ou para uma incorporadora utilizar esse recurso via financiamento para subir um empreendimento. Esse empreendimento que essa incorporadora está lá tomando risco de mercado, alocando capital e pagando juro, é que é um investimento, meu amigo. Sua LCI não é um investimento em si, é só o meio. Então, se você me fala que isso é investimento, porra, consórcio também é investimento, cara. Para de falar besteira. Vai estudar um pouquinho. Onde que você vai estudar? Tem, por exemplo, esse livro aqui, que é um compilado de estudos científicos, eu sempre cito esse livro, e esse livro é destinado a estudos sobre consórcio. E tem personalidades aqui que estudaram para isso, que são economistas. Por exemplo, esse cara aqui é o Istvan Kasnar. Olha esse cara, ele é PhD em administração de negócios pela California University, é especialista em banking pela Universidade de Berkeley, é mestre em economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, ele é graduado pela Escola Brasileira Pública de Empresas da FGV, ele é economista pela Universidade Federal do Rio e ele é professor titular NRD6 da EBAP-FGV. Então, em 2009, esse cara fez aqui um dos estudos desse compilado e ele abordou aqui tratando de consórcio, inclusive ele trouxe a teoria dos jogos para dentro do sistema de consórcio, muito interessante. O estudo dele vale a leitura, o primo pobre. E aqui ele mesmo coloca que, por definição, investimento é o dispêndio que se dirige ao incremento, à manutenção ou aumento do estoque de capital. Esse estoque de capital é formado pela soma de fábricas, indústrias, máquinas, equipamentos, instrumentos, escritórios, bens de infraestrutura e outros bens e produtos duráveis utilizados no processo de produção. Então veja, usualmente há 3 categorias de gastos de investimento. A primeira é dada pelos investimentos fixos em negócios, a segunda é pelos investimentos residenciais e habitacionais, e a terceira é o investimento em estoques. Beleza? Entendido essa parte? Vamos seguir aqui e ver o que mais ele tem para nos dizer. Para quem tem muita grana, consórcio pode ser visto como investimento. Já vou falar sobre isso. Mas a pessoa tem que entender que consórcio é uma forma de você comprar algo. Tipo assim, Duda, vale a pena investir em consórcio? É a mesma coisa que eu falar, Duda, vale a pena investir em financiamento? Financiamento não é um investimento, é uma forma de eu comprar algo. Vale a pena você investir em casa. Vale a pena você investir num apartamento, num terreno. Mas a forma que você vai comprar ele pode ser à vista, pode ser um contrato direto com o dono, pode ser um financiamento, pode ser um consórcio. O consórcio é uma forma
de você adquirir alguma coisa. E o consórcio, não considero como sendo a melhor das opções, porque normalmente, o consórcio é o quê, né? Um grupo de pessoas que se juntam para ter uma carta de 200 mil reais. Beleza. Aí aqui no grupo tem, sei lá, 500 pessoas. Todo mês uma dessas pessoas vai ser sorteada. E o que mais tem por aí é gente que faz consórcio e demora 115 anos para ser sorteado. Porque pobre pensa uma pessoa para dar zica é o pobre, né? Parece que quando o rico vai lá e já sai. Agora o pobre, que nem eu. Antes de ter o canal, eu tive um consórcio que eu comprei de um outro cara que tava querendo vender. Comprei por um preço mais barato e ele já tava, acho que há 1 ou 2 anos. Cara, 7 anos pagando e não saía nunca aquele meu bendito consórcio. Tá, e o que o tempo tem relação sobre se o negócio é bom ou não? Se você tá justamente formando uma poupança futura com o propósito de aquisição de um bem, isso é ruim? Você pode formar poupança de N maneiras. Você pode, sim, escolher uma aplicação financeira para formar poupança. Mas aí você vai olhar outros vídeos aqui no canal, você vai entender sobre custo de oportunidade, outras coisas assim. Vou dar o meu exemplo. Eu consigo formar poupança através do mercado financeiro, aplicações financeiras, e eu não compro nenhum tipo de bem, por exemplo, imobilizado, à vista. Porque se eu tirar o dinheiro da minha aplicação, eu paro de ganhar juros das minhas aplicações financeiras. Agora eu consigo conciliar a parcela de consórcio com o objetivo definido, que é a aquisição de imóveis para investimento, com o intuito de gerar renda passiva. Não estou investindo? E aí? Então o que ele está dizendo aqui? Que para pobre é ruim? Não, vamos lá, vamos para outros dados. Se é ruim para pobre e é bom só para rico, por que hoje, segundo os dados da própria ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a distribuição dos consorciados ativos? Hoje a gente tem 11,8 milhões de consorciados ativos. Consórcio desde 2020 tem crescido entre 20% e 30% ao ano. É por isso que está na moda e está todo mundo falando. Classe C representa 44% dos consorciados ativos. Classe B, 26%. A classe D, acreditem, 23%. E a classe A, que é os ricos, que é só para eles que consórcio serve, apenas 7% dos ricos compõem a totalidade de participantes do sistema de consórcios. Então veja, o consórcio em si, ele é o meio mais democrático de acesso ao mercado de bens de consumo e serviços. O pobre, se ele quer comprar um imóvel de 500 mil hoje, ele vai começar com a parcela na casa de 5 a 6 mil. Falo com propriedade porque eu tenho a ver com uma empresa que é especialista em financiamento imobiliário. Esse cara vai ter que comprovar de renda familiar mais de 15 mil reais. Ele vai ter acesso? Ah, mas ele pode poupar para comprar à vista, então. Ótimo, ele pode poupar. Quanto tempo ele vai ter que poupar para conseguir, em uma aplicação financeira, 500 mil reais? Para daí ele sonhar em comprar o imóvel. Tendo em vista que nós temos hoje apenas 37% da população que consegue poupar dinheiro. Agora o consórcio vai dar acesso a ele, porque ele consegue começar 500 mil reais para adquirir um imóvel com uma parcela de 1.200 reais por mês. E aí eu pergunto para você que está aí assistindo esse vídeo, é bom para pobre ou é bom só para rico? Vamos recapitular? Para começar um financiamento, comprar um imóvel financiado de 500 mil, renda comprovada na casa de 15 a 16 mil. Pobre tem essa renda, gente? Pobre consegue pagar 5, 6 mil de parcela, mas 1.200 ele não consegue planejar e investir isso durante 5, 6, 7 anos, tendo em vista que a carta de crédito vai ser corrigida, vai proteger ele da perda inflacionária e quando contemplar ele vai conseguir adquirir um imóvel à vista a um custo efetivo menor. Então reflitam se consórcio é bom ou não, se é bom só para rico. Vamos seguir, né? Você vai lá na listinha todo mês, não é você, não, né? Nunca era eu, né? E eu pagando certinho ali. Aí, como que você consegue aumentar a sua chance de ser sorteado? Dando lance. Só que dar o lance, o que é dar o lance? É você juntar uma grana e falar, ó, eu tenho aqui 40 mil, 50 mil reais. Beleza, quem é o pobre que consegue fazer isso? Exato. Não consegue. Então, o problema do consórcio é assim. Primeiro, não é um investimento, levando em conta o pessoal simples e mais pobre. Para rico pode ser. E, às vezes você fala assim, eu vou fazer um consórcio porque eu não tô com pressa. Porque o bom do financiamento é que... Você pega na hora. Já pega na hora, já. Eu vou morar ali já. Tá pronto aqui o apartamento, vou comprar e vou morar. O consórcio, normalmente você fala, eu vou fazer um consórcio porque eu não tô com pressa. Era o que eu pensava. Só que depois de 7 anos eu tô com pressa, né, caramba? 7 anos, velho. Eu não tava com pressa há 1, 2 anos, mais 3, 4, 5, 6, 7, 20 anos, né? Eu vou morrer já e não sai essa droga, né? Então, se você não tem grana pra pagar ali o lance, pra dar o lance, e dar inclusive pra usar com fundo de garantia, eu não vou falar que é péssimo o consórcio. A minha irmã comprou o apartamento dela com consórcio. Foi bom. Só que ela tinha grana pra dar de lance. Tinha um fundo de garantia alto, que ela tá há mais de 20 anos na mesma empresa. Deu o lance lá, saiu. Foi muito melhor do que se ela tivesse financiado.
Só que ela tinha essa grana. Então, como que rico normalmente faz? O Pablo Marçal, inclusive, fala muito sobre consórcio e tal, né? O cara vai lá, ele tem um consórcio, uma carta de crédito, ou seja, se você for sorteado, você vai ter 300 mil para você comprar a tua casa. Ele vai lá e faz uma carta de crédito de 300 mil. Aí ele tem bala na agulha. Ele vai lá e dá o lance e ele é sorteado. Aí ele tem direito àquela carta de 300 mil. Aí ele vende essa carta de 300 mil para outra pessoa por 400 mil. Aí ele faz 100 mil reais de lucro ali no negócio. Tá, gente, eu acho que o problema maior dele aqui, do Primo Pobre, não é nem que ele é contra o consórcio, não. Porque uma hora ele fala que não é bom, outra hora ele fala que é bom, então eu acho que nem ele ainda entendeu. O problema dele aqui desse vídeo é justamente a falta de conhecimento, porque o que ele tá falando aqui agora, por exemplo, não faz sentido nenhum. Você pode vender a carta contemplada e ganhar um ágio em cima, mas não é assim, é uma carta de 300, agora eu vendo ela por 400, não é assim que funciona. E também se você vai dar um lance pra depois você vender a carta, geralmente você não vai conseguir ter lucro dependendo do quanto de lance você ofertou. Então como funciona isso aqui? Que daí sim, o consórcio não é uma questão que ele vai, por isso ele será um investimento. Ele é um investimento por aquilo que eu citei no início do vídeo. Mas quando você está investindo em um consórcio e você é sorteado ou contemplado com um lance que seja baixo, você pode vender essa carta contemplada. E o mercado hoje ele tem uma aceitação ali de um valor de entrada. Exemplo prático, mas você pode pesquisar aqui no meu canal. Inclusive você pode pesquisar mais aqui no canal sobre o CIS-RG, que é um método que eu desenvolvi sobre como você utilizar consórcio para investir. Você contemplou essa carta, você consegue vender. Então eu vou dar o exemplo ali da carta de 500 mil. Você começa com uma parcela de 1.200 por mês. Se você investiu 20 parcelas, você vai ter investido lá 24 mil, não vou falar da correção agora nesse momento, para ficar fácil de você compreender aí do outro lado, tá? Mas você terá investido um pouco mais do que isso. Mas 24 mil reais, a carta já vai ter corrigido também, mas também não vou aplicar isso. Então, investiu 24 mil, a carta vai estar 500 mil. Aí sim você consegue vender essa carta para outra pessoa e ter o lucro. Isso se chama ganho de capital. É a mesma transação que você pode fazer com uma ação na Bolsa de Valores. Comprou a ação a preço X, o preço da ação subiu, você vende e tem um ganho de capital. E no mercado de operações de derivativos com opções, também é a mesma coisa. Você se alavanca tal valor, compra essa opção ou valorizou, a opção de compra, a opção de venda, dependendo do momento, você vai lá, vende ou tem que comprar, a obrigação de compra ou de venda e você vai ter um lucro, tá? Não vou explicar no detalhe como funciona, mas só pra vocês entenderem que é a mesma coisa. Então, eu investi 24 mil numa carta de 500, eu vendo lá por 150 mil. Então, você tem esse lucro de 130 mil naquele momento da venda. O mercado paga até X% do valor de uma carta de crédito como entrada, porque imagine o seguinte, o mercado de crédito é assim, quando a gente aplica dinheiro numa LCI, nós somos os investidores ou os emprestadores de dinheiro para a LCI. O banco vai fazer esse dinheiro girar e vai emprestar para outro que é o tomador de crédito. Então, de um lado tem quem aplica dinheiro, tem a instituição financeira que intermedia e no outro tem o tomador de crédito. No consórcio é a mesma coisa. Tem quem aplica o dinheiro, tem a administradora de consórcios ou o banco e no outro lado tem o tomador de crédito, que é a pessoa que quer comprar o imóvel e tem pressa. Essa pessoa pode dar entrada para você da carta, já vai ter a carta já contemplada e já adquire o imóvel. Compreendeu? Então fica assim, você pode estar numa ponta como a pessoa que aplica, que investe, e na outra ponta tem o tomador de crédito e no meio tem a instituição financeira. Aí sim, você pode investir em consórcio dessa forma, mas não como ele falou aqui que, nossa, eu vou então pegar essa carta de 500 e aí eu vou dar 300 mil de lance para eu já contemplar e aí eu vou pegar a carta de 500 e vender por 600. É isso que ele falou. E não é assim, porque se você colocar lance de 300 mil, você não vai conseguir vender essa carta, porque a entrada vai ficar muito alta, beleza? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo depois. Vamos seguir. Então, é uma forma de você investir, uma forma de você lucrar, de ganhar dinheiro, quando você consegue dar o lance, é contemplado, e aí você, em vez de comprar uma casa, você vende aquela carta contemplada para outra pessoa por um valor mais caro. Então, dá para fazer dinheiro com consórcio, mas para o pobre não é a melhor das opções, e tem algumas formas de você otimizar as possibilidades de você ser sorteado logo. Mas, de modo geral, o que eu falo é, não é um investimento para pessoas que, a não ser se tenha muita grana, e você pode demorar pra caramba. Também tem taxa, né? É menor que a do financiamento, mas tem taxa. E o valor que você paga todo mês ali, que você tem que pagar todo mês, ele é corrigido e o reajuste anual é alto. Exato. Então, talvez hoje você comece, eu fiz uma carta aqui que tá R$700. Beleza, só que daqui a 5 anos tá £1,5, né? Sei lá, né? Mas isso não é uma característica do mercado de consórcios. Correção, tudo tem correção. Você paga aluguel aí? Ou vocês aí que estão aí atrás no
Vocês pagam aluguel? Não tem correção todo ano aluguel? Financiamento também tem correção, gente. Hoje os financiamentos são atrelados à taxa referencial, então vai corrigir saldo devedor. Financiamento atrelado à IPCA vai corrigir. E tudo corrige, nada é estável na economia, você tem que ter correção de preços. Se consórcio não tivesse correção de preços da carta de crédito, não faria nem sentido. Mesmo eu não compraria. E aí também eu não venderia, porque eu não vendo algo que eu não compro, que eu não acredito, ok? Então, isso aí é uma discussão já ultrapassada. A questão de correção é você que tem que se organizar, né? Vocês não tem que se organizar financeiramente para pagar correção de aluguel? A comida não sobe no mercado, você não tem que dar jeito? Então, se você vai fazer consórcio, tem que estar ciente que vai ter correção e você precisa se planejar financeiramente para conseguir bancar essas correções. Essa é a grande questão. Mas se você for financiado da mesma forma. Então, não é o sistema que é ruim porque tem correção, porque isso não é uma coisa do sistema de consórcios, é uma coisa da economia, uma norma do Banco Central do Brasil. Quem vai administrar, criar, gerir grupos de consórcio tem que aplicar índice de correção de preços. Simples assim. Vai aumentando, então você tem que fazer um controle legal. Não vou demonizar o consórcio. Tem que se decidir, irmão. É bom, é ruim, você vai demonizar, você vai falar bem, né? Até agora não tô entendendo. Acho que ele tava falando assim, tipo, mas não sabe ainda. Mas não dá para considerar como um investimento. É uma forma de você comprar algo e esse algo pode ser um investimento, como uma casa, por exemplo, né? Acho que assim, pra finalizar aqui, acho que o Eduardo precisa dar uma aprofundada aí no conhecimento em consórcio. Ele não é uma pessoa ruim, eu vejo que ele tem uma boa vontade, né? Como outros influenciadores, mas, cara, falta um pouco de conhecimento técnico aqui pra ele falar sobre o produto. Até eu dei uma pesquisada aqui na formação dele, e ele é formado em música, teologia e produção audiovisual. E ótimo, parabéns pra ele, estudou. E assim, só que ele também nas redes sociais se identifica como humorista, né? Então, não dá pra levar tudo a sério que ele fala sobre educação financeira, porque inclusive ele viralizou com um vídeo em que eu sou totalmente contra, porque eu estudei, eu sou educador financeiro, eu tenho pós-graduação em gestão de investimentos e educação financeira e formação em ciências contábeis, então eu trabalho com finanças e mercado financeiro há 16 anos, para ser preciso, desde 2009. Aí, tem um certo conhecimento, e aí ele fez aquele vídeo lá de eu vou te ensinar que tá um financiamento imobiliário em 3 anos. E o que ele diz é que ele vendia tudo, que ele fazia tudo, que ele gastava tudo da FGTS para antecipar o financiamento dele. Mas daí eu vi muitos casos assim, por exemplo, na pandemia. A pessoa gastou tudo o fundo de garantia porque ela quer se livrar daquela dívida do financiamento imobiliário dela, tendo em vista que a parcela do financiamento já está bem estabelecida no orçamento familiar. E ela fez um contrato para pagar em 30 anos, mas ela não quer pagar o juro pro banco. Então ela vai lá, ela antecipa, amortiza, faz tudo que ela puder, todas as horas extras, todas as férias, todo o 13º, tudo da FGTS, ela vai enfiando pro banco. O banco diz, ai, que maravilha, que tesão, me dá o dinheiro. Ele já vendeu, já securitizou tua dívida. E agora ele vai ganhar antecipado dinheiro pro banco, é muito bom. Só que sabe o que eu observei na pandemia? Pessoas que tinham gastado toda a FGTS, daí foram mandadas embora. Porque a empresa entrou em crise, né? Que ela trabalhava. Aí ficou desempregada. E daí ia fazer o quê? Comer o tijolo da casa que ela quitou? Ia ter que fazer o quê pra sustentar a família? Vender a casa abaixo do valor do mercado. Se ela tivesse guardado o fundo de garantia, que já se chama fundo de garantia, que é pra garantia do trabalhador. Se acontece um negócio, você perder trabalho, você tem um FGTS que você pode sacar pra você se manter durante aquele período, além do teu seguro-desemprego. Então é uma burrice imensa você ficar antecipando dívida. Se você já se planejou bem, o que você tem que fazer é a lição de casa, se planejar bem antes, programar a aquisição desse sonho que é a casa própria. Aí seja financiamento ou consórcio, o que ficar melhor pra você, mas você precisa planejar e não ficar antecipando uma dívida. É você guardar dinheiro, é você conseguir reter dinheiro, não moer tudo antecipando pro banco, porque o banco fica muito feliz, gente, quando você faz isso. Então, o meu papel aqui nesse vídeo é, não digo desmentir, porque eu acho que ele não tá mentindo, é falta mesmo de conhecimento, é desmistificar, é clarificar informações para vocês sobre como de fato é consórcio, quando é bom, quando não é. Então, eu trago dados, eu trago aqui considerações científicas e contra isso, né, não há argumentos. Então, para resumir, dizer que fazer consórcio não vale a pena ou que só vale a pena porque tem muito dinheiro é fechar os olhos para a realidade do mercado brasileiro, tá? O consórcio é um sistema amplo, dinâmico e que se adapta a diferentes perfis e interesses. Mas claro, não é para todo mundo. Isso é fato. Precisa ser estudado, analisado com acompanhamento de uma assessoria especializada. Ainda assim, é o sistema de aquisição de crédito, como eu disse antes, mais democrático que nós temos no nosso país hoje. Por isso, quando você quiser saber sobre consórcios, procure sempre fontes experientes e imparciais, principalmente, que conheçam o produto por dentro. Você não procura um dermatologista para tratar dor de dente, né, gente? Então, por que ouvir quem não é especialista quando o assunto é consórcio? Fica esse alerta e essa orientação aí. E se você tem alguma insegurança sobre consórcio, comenta aqui abaixo, quem sabe eu posso te ajudar a enxergar esse sistema de uma forma diferente. Um abraço e até o próximo vídeo.